Vamos receber com alegria Hernandes Dias Lopes. Privilégio, meus irmãos, estar aqui com vocês mais uma vez. Eu quero abrir as Escrituras e ler no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Abra comigo, por gentileza. Começando a partir do verso 1, está escrito: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe um momento os lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Verso 26. Disse Ana a Eli: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvida ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Eu quero falar com vocês sobre o tema: não desista de seus sonhos. Era o ano de 1952, na Nova Zelândia, quando um importante esportista daquele país nutriu em seu coração um sonho inédito, audacioso, o sonho de escalar a montanha mais alta do planeta, o sonho de chegar no topo do Pico Everest com mais de 8.800 metros de altitude. Preparou-se para aquela grande empreitada da sua vida, mas quando ele partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou.
Meses depois ele foi dar uma palestra em Londres, e quando chegou no auditório, propositadamente colocaram uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele olhou para a gravura, abaixou a cabeça, dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um instante ele esqueceu o auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste, tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo, da próxima vez eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do pico Everest, deixando para nós um legado: não desista de seus sonhos. Eu sei que você tem sonhos, todos nós os temos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é provável que neste seleto auditório haja alguém aqui que já perdeu os seus sonhos mais bonitos pelas estradas da vida. Talvez haja entre nós quem já viu seus sonhos se transformando em pesadelos. Quem sabe até mesmo haja alguém aqui que já desistiu de seus sonhos, que já enterrou os seus sonhos, que já colocou no túmulo de seus sonhos uma lápide: aqui jaz os meus sonhos. Pois eu quero encorajar você nesta manhã a trazer de volta esses sonhos e a colocá-los na presença de Deus, porque estamos na presença do Deus dos impossíveis, o Deus que realiza milagres, o Deus que opera maravilhas, o Deus para quem não há causa perdida, não há casamento irrecuperável, não há doença incurável, não há problema tão grave, tão profundo que Ele não possa resolver. Esse texto nos fala de uma mulher que tinha um sonho legítimo, sonho de ser mãe, mas Ana é estéril, seu ventre é um deserto, ela não pode conceber, seu sonho está sendo adiado. E eu fico pensando, pastor Anésio, se Ana vivesse nos nossos dias, ela enfrentaria algumas abordagens. Talvez a primeira abordagem seria essa: Ana, você é uma mulher tão crente, você ora tanto, você vai tanto à casa de Deus, está estéril, tem coisa errada na sua vida, tem coisa errada na sua família, você deve examinar mais cuidadosamente a sua árvore genealógica, porque é provável que haja alguma maldição hereditária na sua família, e enquanto essa maldição não for quebrada, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era a maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém parecido com os amigos de Jó diriam para ela: Ana, ninguém sofre sem causa, você deve ter cometido algum pecado para você estar assim. Enquanto você não confessar esse pecado, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana fosse nossa contemporânea, talvez alguém mais audacioso diria para ela: Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí na sua vida, o que você precisa fazer é ir num culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. Notem comigo o versículo 5. Está escrito que o próprio Deus a deixou estéril. Veja o verso 6. Diz que o próprio Deus cerrou a sua madre, de tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição hereditária, não tem a ver com pecado inconfesso, não tem a ver com demônio. A doença de Ana tem a ver com Deus. Bom, mas isso pode dar um nó na nossa cabeça, porque se Deus é bom, e Deus é, se Deus tem o melhor para nós, e Ele tem, como é que Deus pode adiar os nossos sonhos, e os nossos sonhos mais legítimos? É sobre isso que quero conversar com vocês daqui para frente. Em primeiro lugar, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade de que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade nossa não é da bênção de Deus, é do Deus abençoador.
A maior necessidade nossa não é da dádiva, é do doador. Você poderia ter todas as bênçãos de Deus: vida, saúde, família, amigos, trabalho, prosperidade. Se você não tem Deus, estas bênçãos não são suficientes para preencherem o vazio do seu coração. Deus adia os nossos sonhos, para que Ele, Deus, ocupe o primeiro lugar no nosso coração, na nossa agenda, na nossa vida. Segundo lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Para nos ensinar a verdade de que tudo o que somos, tudo o que temos, veio de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus. Ana disse para Eli: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse esse entendimento, Samuel teria sido um ídolo na sua vida. A vida dela estaria gravitando ao redor de Samuel. Mas por ter entendido que Samuel viera de Deus, era de Deus, ela não tem dificuldade de devolver Samuel para Deus. Às vezes, nós pedimos uma bênção para Deus e Deus nos la concede, e nós transformamos essa bênção num ídolo. Nós substituímos o Criador pela criatura, o doador pela dádiva. Por exemplo, pedimos para Deus prosperidade, e Deus dá prosperidade. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, e com ela não tem desgosto. A Bíblia diz que riquezas e glórias vêm de ti. A Bíblia diz que é Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Aí a pessoa começa a prosperar. Todo ano acrescenta mais um item na sua declaração de imposto de renda. Mais um carro, mais um apartamento, mais um lote, mais um sítio, mais um investimento. Aí a pessoa fica tão ocupada cuidando das bênçãos que não tem tempo mais para Deus, não tem tempo mais para a igreja, não tem tempo mais para a família, não pode mais frequentar uma reunião de oração, não pode vir mais uma vigília de oração. Ela está muito ocupada cuidando da bênção e não tem mais tempo para Deus. Ela substituiu o abençoador pela bênção. É muito importante você e eu entendermos que a vida que temos é de Deus, que a saúde que temos é de Deus, que a família que temos é de Deus, que o trabalho que temos é de Deus, que o carro que andamos é de Deus, tudo vem de Deus. Então coloque de volta no altar de Deus o melhor daquilo que Deus tem dado para você. Terceiro lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar que os planos de Deus são maiores e são melhores do que os nossos melhores sonhos. Qual era o sonho de Ana? Apenas ser mãe. Qual era o projeto de Deus na vida de Ana? Ser mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Às vezes você endereça aos céus o seu pedido, e Deus olha e diz: meu filho, minha filha, eu não vou atender, você está pedindo um pouco demais, eu tenho coisa melhor para você, meus planos são maiores que os seus, meus pensamentos são mais elevados do que os seus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo José do Egito pedindo ao copeiro do faraó para lembrar-se dele. Ele estava preso, ele era inocente. E a Bíblia diz que o copeiro do faraó esqueceu-se dele, ele ficou mais 2 anos mofando na cadeia. E você pergunta: mas onde está Deus que permite um filho seu, inocente, padecer uma injustiça dessa? Por que Deus não tirou José da prisão quando ele queria sair de lá? Se José tivesse saído da prisão quando ele queria sair da prisão, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio de Faraó. Naqueles 2 anos, entretanto, Deus estava construindo a rampa do palácio para sair da cadeia e ser governador do Egito.
Quando Deus parece distante, quando Deus parece demorar, quando Deus adia os nossos sonhos, não é porque Ele está indiferente, não é porque Ele está longe, é porque Ele está preparando algo maior e melhor para a nossa vida, porque não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Quarto lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque Ele é Deus, livre e soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Vejam comigo, por favor, capítulo 2, versos 6 a 8, o cântico de Ana. Ela disse assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre príncipes. Nas minhas andanças pelo Brasil, às vezes eu escuto algumas pessoas fazerem determinadas declarações em nome de uma fé robusta que beiram a blasfêmia. As pessoas dizem assim para Deus: Deus, eu exijo, Deus, eu proíbo, Deus, eu determino, Deus, eu decreto, e ai de Deus se não atender. Até parece que essas pessoas estão assentadas num alto e sublime trono, e Deus fragilizado aos seus pés. Que tolice, que meninice espiritual. O Deus a quem servimos é o Deus soberano, é o Deus que está no trono, é o Deus que reina, é o Deus que dá a vida, é o Deus que tira a vida, é o Deus que exalta, é o Deus que rebaixa, é o Deus que bota no trono, é o Deus que tira do trono, é o Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ninguém pode pôr Deus contra a parede. Ele é livre e Ele é soberano, e Ele age de acordo com a sua soberana vontade, sem precisar pedir licença para você e para mim. Porém, quando esse Deus age, ninguém pode impedir sua mão de fazê-lo. Algumas pessoas hoje, em nome de uma fé ortodoxa, dizem: não, esse tempo dos milagres ficou lá no período dos apóstolos, hoje não mais. Mas o nosso Deus não está aposentado, Ele não vestiu um pijama, Ele não está numa cadeira de balanço, Ele trabalha até agora, Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre o mesmo. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele faz e não precisa pedir licença para fazer, e quando Ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Eu fico imaginando que Ana, como mulher esclarecida que era, ela deve ter buscado todos os recursos da medicina de Ramá para cuidar da sua saúde, porque não é pecado você ir ao médico, porque toda a ciência é ciência de Deus. Deus cura com os meios, sem os meios e apesar dos meios. Então, como toda mulher gosta de usar uma bolsa, e eu acho que até mais de uma, ela devia ter nessa bolsa os últimos exames da junta médica de Ramá, dizendo para ela: Ana, não tem cura, para o seu caso não tem jeito, é irreversível. Mas Ana entendia uma coisa: se Deus quiser, tem jeito. É por isso que ela ora, é por isso que ela chora, é por isso que ela espera, porque ela sabe que Deus pode o impossível, ela sabe que Deus não está limitado a um diagnóstico humano, ela sabe que a última palavra não é da ciência, não é da medicina, a última palavra é do Deus vivo. Ela sabe que Deus pode fazer tudo quanto Ele quer, e para Ele não há coisa demasiadamente difícil. É por isso que ela ora. Eu estava, pastor Anésio, há alguns anos, há muitos anos aliás, há mais de 20 anos, lá em Vitória, fazendo uma visita pastoral. Eu fui ao hospital. Quando eu chego no hospital, eu vejo 3 pessoas na porta, e quando me aproximo mais, reconheci como pessoas da minha cidade, do interior do Espírito Santo. E entre essas 3 pessoas, 3 mulheres, tinha uma menina de 17 anos,
estava com um câncer num estado muito avançado, com muitas metástases, e o médico que estava cuidando dela lá no interior disse: olha, aqui não tem mais como continuar o tratamento, você precisa ir para Vitória, você precisa de um CTI, você precisa de um tratamento mais intensivo. Só que não tinha vaga no CTI. Eu era amigo do diretor do hospital, fui conversar pessoalmente com ele, ele disse: pastor, não funciona assim, não se tira um paciente para botar outro, hoje não temos como receber essa moça aqui. E eu voltei para a porta do hospital frustrado, e fiz algo que eu não tenho o hábito de fazer, não me lembro se fiz novamente, mas naquele dia eu fui inclinado a fazê-lo. Eu disse: minha filha, aqui não tem vaga para você, mas nós podemos fazer algo melhor do que isso, nós podemos pedir para Deus curar você desse câncer. E ali na porta do hospital eu impus as mãos sobre ela, pedi para Jesus curá-la. Quando eu termino de orar, aproxima-se um rapaz e diz: eu conheço você, e você tem um primo que é médico numa outra cidade do estado, e lá tem CTI, então vamos ligar para lá. Liguei, ele atendeu, ele disse: tem vaga, e pode trazer minha prima para cá, traz todos os exames que eu quero ver tudo. 190 quilômetros. Quando ela chega, vê os exames, a gravidade da situação, submeteu-a a novos exames e não constatou mais nada no seu corpo. Aquela moça retornou para sua casa naquele dia. Todos os anos, pela graça de Deus, eu tenho ido à minha cidade pregar no período de Natal e Ano Novo. O ano passado estava lá, e terminado o culto, algumas pessoas vieram para tirar algumas fotos, e aproxima-se uma senhora de seus 35, 37 anos, uma senhora muito bonita, e fez a pergunta para mim que não se faz a nenhum pastor: o senhor se lembra de mim? Nunca faça essa pergunta a um pastor, porque é constrangedor. Aí eu olhei para ela e disse: minha irmã, perdoe-me, mas eu não estou lembrado quem é a senhora. Ela me disse: eu sou aquela jovem que há 20 anos o senhor orou pela minha cura. Jesus me curou naquele dia, nunca mais eu tive qualquer sintoma daquela enfermidade. Se Deus quiser, tem jeito. Eu não estou lhe dizendo que todas as pessoas pelas quais eu oro, o pastor Anésio vai orar, que as pessoas vão ser curadas, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se Deus quiser, tem jeito. Então não desista de seus sonhos. Agora, preste atenção nisso. Toda pessoa que tem sonhos tem que tomar cuidado, porque existem assassinos de sonhos soltos por aí. E Ana teve que lidar com 3 assassinos de sonhos. A primeira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi a sua rival Penina. Diz a Bíblia que Penina provocava Ana, irritava Ana. Sobretudo quando Ana subia à casa de Deus, Penina dobrava a pressão, a ponto de Ana chorar, perder o apetite, entrar em depressão. Eu não sei o que Penina dizia para Ana, mas uma coisa eu tenho certeza: Penina não era uma mulher de Deus, porque gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é bálsamo, gente de Deus é aliviador de tensões. Mas à luz do verso 6, eu penso que a Penina devia dizer mais ou menos o seguinte para Ana: Ana, você é uma mulher tão crente, você vai tanto à casa de Deus, se ora tanto, está aí estéril. Eu não oro igual você, eu não sou crente igual você, olha para mim, cheio de filhos e filhas. Se esse negócio de orar funcionasse mesmo, você não estaria nessa não. Conhece gente assim? Cuidado com essa gente, são assassinos de sonhos. Querem implantar em seu coração a ideia de que se você é crente, você nunca pode ficar doente, se você é crente, você nunca pode ter um problema, se você é crente, você nunca pode passar por uma aflição. Não, Jesus nunca prometeu isso para você nem para mim. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. Todo ano Ana subia para Siló. Lá estava Eli, lá estava Rofini, lá estava Finéias. Não consta o texto que em qualquer dessas idas, nem Eli, nem Rofini, nem Finéias, olhasse para Ana, orasse por Ana, chorasse com Ana. A primeira vez que o sacerdote Eli dirigiu a palavra para Ana, foi para sacar contra ela pesados libelos acusatórios, chamando-a de filha do demônio, filha de Belial, de bêbada, dentro da igreja. Eu acho até, pastor Anésio, que se a Ana fosse membro da Carisma, eu acho que ela ia sair da igreja. Eu acho até que ele ia fazer um pouco mais, ele ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Porque por muito menos as pessoas fazem isso hoje. Você conhece crente cristal, crente porcelana? Qualquer coisinha fica melindrado. Também nunca mais eu vou trabalhar na igreja, porque eu estava trabalhando, me criticaram, também não faço mais nada. Vou sair da igreja, porque as pessoas não me compreendem. Conhece gente assim? Ana não era assim, não. Ana era uma mulher madura. Ela disse: não, meu senhor, não estou bêbada, não. Eu sou mulher atribulada de espírito, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Não me trates como uma filha de Belial. Mas há uma terceira pessoa que quis matar os sonhos de Ana. O seu marido, Eucana. Eucana era um maridão. A Bíblia diz que Eucana amava a Ana. Ele era um marido provedor, dava porções duplas a Ana. Ele só tinha um problema: cabeça dura demais. Eu acho que ele não acreditava em milagres. Ele conhecia a história da redenção, ele conhecia a história dos patriarcas, ele sabia como Deus havia curado Sara, ele sabia como Deus havia curado a Rebeca, ele sabia como Deus havia curado a Raquel. Ele via Ana orando, ele via Ana chorando. Não consta o texto em momento algum que Eucana chegasse para Ana e dizia o seguinte: Ana, eu sei que você quer ser mãe, eu sei que você tem esse sonho, eu sei que na nossa cultura não ser mãe é uma grande angústia para essa mulher, é uma prova para essa mulher, eu sei que você ora, eu sei que você chora, eu creio que Deus pode fazer o mesmo, conta comigo, eu estou junto com você nessa causa, eu vou orar com você por esse milagre. Não, ele não fez isso, pelo menos o texto não consta, mas o texto consta no verso 8, que ele chama Ana para uma conversa, aquela conversa com a porta do quarto trancada, e eu vou parafrasear a conversa, mas foi mais ou menos o seguinte: Ana, minha filha, vem cá, preciso bater um papo com você. Ana, não dá, viu, filha, está demais, esse negócio de querer ser mãe vira uma obsessão na sua vida, você está doente, mulher, você só faz chorar nos quartos escuros, para com isso, desista desse sonho. Para que você está se empenhando numa causa perdida? Você não sabe que a junta médica de Ramá já deu o diagnóstico que não tem cura? Para que você insiste? Aliás, Ana, você não está nem curtindo o maridão que você tem. Você não sabe que eu sou melhor que 10 filhos para você? Se fosse hoje eu diria: Ana, pense em mim, chore por mim, liga para mim. Não liga para ele, Ana. Assassino de sonhos. Eles podem estar mais perto de você do que você imagina. Não desista de seus sonhos. Mas em último lugar, o que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Ana nos ensina 3 coisas. Primeiro, se os seus sonhos estão sendo adiados, continue orando, continue crendo, continue chorando, continue jejuando, continue insistindo. O tempo de Deus não é o nosso. Não jogue a toalha. Tem muita gente que desiste cedo demais.
Tem muito casamento que acaba porque falta um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de perdão, um pouquinho mais de humildade. Continue crendo. Deus não se esqueceu de você. Quando Deus está em silêncio, é porque Ele está preparando algo grandioso para a sua vida. Quando Deus parece demorar, é porque Ele está preparando algo maior para a sua vida. Não desista. Me permita 2 exemplos. O primeiro deles, do pastor Norman Vincent Peale, pastor metodista. Ele escreveu o seu primeiro livro, O Poder do Pensamento Positivo. Todo escritor, com raríssimas exceções, enfrenta dificuldade para publicar o seu primeiro livro. As editoras não querem correr risco. Elas dão respostas vagas. Não faz parte do nosso planejamento. Nós já temos obras para esse ano, não dá mais para incluir. Agora não dá porque a nossa filosofia de impressão é outra, e vai dando muitas desculpas. Então, ele escreveu o livro, bateu em várias editoras, nenhuma editora se interessou pelo livro. Ele ficou muito frustrado, chegou em casa, jogou os rascunhos do livro no lixo, e disse: no lixo vão ficar os meus sonhos de escritor. Dona Ruth, sua mulher, mais crente e mais otimista do que ele, como via de regra as mulheres são, pegou os rascunhos do lixo e disse: eu creio nos seus sonhos, vou lutar por eles. Bateu em outras portas, encontrou uma editora que se interessou pelo livro. Resultado, esse livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares, um dos maiores best-sellers da literatura mundial. Estavam no lixo. Não desista de seus sonhos. O segundo exemplo, vou pegar da política americana. Há um homem que me impressiona muito, Franklin Delano Roosevelt. Ele estudou em Harvard, estudou em Colômbia, entrou na política, teve vitórias expressivas, mas o sonho da vida dele era ser presidente dos Estados Unidos da América. Aos 39 anos de idade, entretanto, sofreu poliomielite e ficou paraplégico numa cadeira de rodas. Alguém se aproxima dele e disse assim: numa cadeira de rodas você nunca será presidente dos Estados Unidos da América. Ele respondeu: eu nunca vou desistir. É o único homem na história americana que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente numa cadeira de rodas. Não desista de seus sonhos. A segunda coisa que Ana fez foi apropriar-se da promessa da palavra de Deus, conforme o verso 17. Quando ele diz para ela assim: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Isso me impressiona muito, porque o sacerdote Eli acabara de falar uma tolice para ela, chamando-a de bêbada, de filha do demônio, de filha de Belial. Preste atenção, notinha de rodapé. Pastor Anésio e a equipe pastoral desta igreja, e eu certamente já vimos e ouvimos isso algumas vezes. Pessoas que ouviram a palavra como uma seta cheia de veneno, do pai, da mãe, do filho, da filha, do marido, da esposa, do patrão. E essa palavra envenenada adoeceu a alma. Eu conheço gente adoecida, porque um dia escutou uma palavra assim. Deixa eu lhe dizer algo: se alguém lhe fala uma palavra atravessada, cheia de veneno, não hospede essa palavra no seu coração. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é nem mesmo quem você pensa que você é. Você é quem Deus diz que você é. Agora,
esse mesmo homem Eli abre a boca de novo e é um profeta de Deus. Quando diz para Ana, vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel lhe conceda a petição que lhe fizeste. Essa palavra é boa, essa palavra ela acolheu, essa palavra trouxe cura e libertação para Ana, porque o texto nos informa que quando ela desceu de Siló, havia um novo semblante em seu rosto, havia um brilho na sua face, a tristeza foi embora, a angústia foi embora, o desespero foi embora. Por quê? Porque ela creu. Deus fez 2 milagres na vida da Ana. Em Siló Deus curou a sua alma, em Ramá Deus curou o seu ventre. Em Siló ela creu, em Ramá um milagre aconteceu. Se você quer vitórias na sua vida espiritual, você precisa se apropriar das promessas da palavra de Deus. Para isso você precisa ler Bíblia, você precisa conhecer Bíblia, você precisa conhecer as promessas de Deus, porque Deus é o avalista da sua própria palavra. Nenhuma das promessas de Deus cai por terra. Tudo quanto Deus prometeu, Ele vai fazer, porque Ele é fiel a si mesmo. Mas finalmente, em último lugar, se os seus sonhos estão sendo adiados, volte às trincheiras da luta. O que eu acho bonito é que quando Ana ouviu a palavra e creu e se apropriou, tudo mudou na vida dela. Preste bem atenção comigo. Ela queria ser mãe, mas ela vivia chorando. E dificilmente o marido se interessa por uma mulher para ter intimidade com ela, com o rosto banhado de lágrimas. Ela queria ser mãe, mas a atitude dela estava afastando o marido dela. Eu acho que quando ela escutou a promessa, o semblante dela mudou. Eu acho que ela usou os seus melhores cosméticos, ela botou o seu melhor perfume, ela botou a sua roupa mais bonita. E o Cano olhou para ela e disse: uau, acho que vai ter avivamento lá em casa hoje. Ela saiu do quarto escuro, ela parou de chorar, ela creu. Irmãos, há uma verdade na Bíblia que nos encanta e nos consola: a doutrina da soberania de Deus. Sabe o que significa isso? Nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em coincidência, nós não cremos em determinismo cego, nós não cremos em feitiço, nós não cremos em olho gordo, nós não cremos em macumba para crente. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Se você está passando por uma prova, isso não pegou Deus de surpresa. Você está passando por um vale, Deus não foi surpreendido por isso. Nada pode acontecer a você sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Então volte a cantar, então volte a sorrir, então volte a crer, então volte a confiar, volte às trincheiras da luta, não desista em nome de Jesus. Faça o que Davi fez lá em Ziclag. Deus disse para ele em resposta à sua oração: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. Eram 600 homens, 200 ficaram para trás de cansados, mas Davi tinha promessa, e Davi não voltou para trás, Davi não voltou, Davi não retrocedeu, Davi não parou de lutar, ele tomou tudo de volta, porque tinha promessa, e quem tem a promessa não retrocede. Então deixa eu dizer algo, crente tem que ser gente animada, sabia? Não combina crente desanimado.
Crente é quem abre a janela do quarto de manhã e diz assim: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. É você dizer: é hoje, Senhor. Pode ser hoje aquela promessa, aquela vitória, aquele desejo, aquele sonho. Pode ser hoje, Senhor. Expectativa. Há um autor que eu gosto de ler, e não obstante não ser um autor evangélico, nós cremos na graça comum. Nós cremos que é possível ser um grande escritor sem ser crente, um grande médico sem ser crente, um grande engenheiro sem ser crente. Não é isso mesmo? É a graça comum. A chuva cai no quintal do crente e no quintal do incrédulo. E Og Mandino é esse autor que eu gosto de ler. Se você não leu ainda O Maior Vendedor do Mundo, vale a pena ler. Mas o que me impressiona em Og Mandino não é a literatura dele, é a biografia dele. Aos 35 anos de idade, ele estava falido, bêbado, caído numa sarjeta, abandonado pela mulher, pensando em suicídio. 10 anos depois, aos 45 anos, ele estava no topo da fama mundial, escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro, encorajando as pessoas a viverem com otimismo. Ora, se um cara que não é crente consegue viver com otimismo, e você e eu, filhos do Deus Altíssimo, que temos o nosso nome escrito no livro da vida? Então ele, no seu livro autobiográfico, dá uma dica para você começar o seu dia animado. A dica é simples, é o seguinte: você quer começar o seu dia animado? Faz o seguinte: pega o melhor jornal da sua cidade. Eu sei que hoje ninguém compra jornal mais, mas tem no seu smartphone. Eu não sei se é Folha, não sei se é Estadão. Pega os dois então, para não ter dúvida. Abra o jornal, bem de manhã, antes do café. Só um detalhe: por favor, não cometa esse erro de começar a leitura pelas páginas políticas. Você vai ficar depressivo e com raiva. Então pula essa página. É claro que você também não é corajoso a ponto de querer começar o seu dia lendo as páginas econômicas, porque a economia brasileira está derretendo, juro está em 15%, empresas multinacionais falindo, empresas nacionais derretendo e desidratando. Você vai ficar também com medo, então pula também essa página econômica. Bom, você também não é tão corajoso a ponto de querer começar o seu dia lendo as páginas policiais. Você vai ficar com medo de sair de casa, então pula essa página também. Bom, você também não deve ler as páginas esportivas, porque de repente você é corintiano, está meio chateado de não ter ido para a Copa Mundial, você está muito aborrecido com isso, então também vai te entristecer. Pula essa página também. Bom, então você vai começar a leitura assim. Começa a leitura na página do obituário, a lista das pessoas que morreram. Só um detalhe: você tem que ler tudo, nome grande, nome pequeno, lê tudo. Quando você terminar essa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que você está vivo, e se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos. Essa mensagem tem um sabor especial para mim, porque eu sou fruto de um sonho. Meus pais moravam numa região muito pobre do interior do Espírito Santo, nos idos de 1958. Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha médico. Quando alguém ficava doente, tinha que ser transportado numa padiola, um lençol amarrado num varal. 2 pessoas transportando pela trilha, 40 quilômetros, onde ficava um posto médico. A minha mãe estava gravemente enferma, grávida do seu último filho. Meu pai percebeu que ela não suportaria uma viagem de padiola, 40 quilômetros. Mandou chamar o médico, ele veio. Ele a examinou e disse: essa mulher não vai sobreviver.
Ela está muito doente, ela está muito fraca, e a criança no ventre dela está em agonia de morte. A única chance de salvar a mãe é sacrificar a criança. Se não sacrificar a criança, a mãe morre junto com a criança. A minha mãe, entretanto, tomou uma outra decisão e disse: eu não desisto desse filho, eu estou pronta a morrer com ele, eu estou pronta a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E naquela hora de angústia, ela fez uma oração e um voto a Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu consagro esse filho para ti, para ele ser um pastor, um pregador do Evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci na roça. Nasci na roça. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava não tinha escola, senão escola primária. Nunca ninguém tinha saído dali para fazer além de 4ª série primária. Eu entrei na escola com 8 anos. Com 12 anos já tinha terminado os meus estudos. De uma forma incompreensível, sempre tinha muita sede de aprender. Na minha casa não tinha livros, só tinha um dicionário velho. E com 10 anos de idade eu comecei a decorar as principais palavras daquele dicionário. Por providência divina, a minha professora que me alfabetizou estava se mudando para Vitória. Sabendo do meu sonho de estudar, ela me perguntou: você tem coragem de vir comigo? E eu, que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, respondi: se os meus pais deixarem, eu vou. Com 12 anos de idade eu nunca tinha visto uma televisão. Com 12 anos de idade eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 12 anos de idade eu subi na carroceria de um caminhão e fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas de 4 cômodos com 10 pessoas. Até hoje eu não compreendo como a minha professora teve coragem de me convidar. Ela tinha todos os motivos do mundo para não botar mais outra pessoa dentro da sua casa. Um dos meus penúltimos livros eu dediquei para ela. Foram dias dificílimos. Muitas vezes eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim, com muita fome, e não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Muitas vezes eu chorava de fome, não tinha farinha, não tinha açúcar, mas eu tinha um sonho, eu queria estudar. Pasmem vocês, o meu sonho de criança era ser político e advogado. Eu não perdi um comício por nada. Os comícios eram feitos na praça, no palanque. Enquanto as luzes não apagavam, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, tirei meu título e me filiei num partido. A minha mãe sábia que foi, embora analfabeta, nunca me contou esse projeto de vida com Deus. Ela achava que se ela me contasse, eu seria induzido a ser pastor. Ela queria que Deus fizesse essa obra no meu coração. E então um dia eu conversava com um presbítero, um homem de Deus, e disse para ele: no dia que eu realizar meus sonhos de ser um político e um advogado bem sucedido, no final da minha vida eu quero entrar num seminário, eu quero encerrar a minha carreira pregando o Evangelho. E este homem, com a autoridade de Deus, botou o dedo no meu nariz, disse: você quer dar as sobras para Deus? Deus te quer hoje, agora, com a sua juventude. E aquela palavra, pastor Anésio, entrou no meu coração como uma flecha. Eu saí dali 1000% convencido de que naquele momento Deus me chamava para o ministério. A primeira pessoa que eu fiz questão de compartilhar essa mudança de rumo na vida foi para minha mãe. E quando eu disse para ela: mamãe, não quero ser mais político, não quero ser mais advogado, eu vou ser pastor.
Ela me disse: meu filho, por esta causa eu já orava antes de você nascer. Antes da minha mãe partir para Jesus, ela me chamou à sua casa, me contou toda essa história e me disse mais: meu filho, nesses anos todos, eu nunca deixei de me levantar da minha cama de madrugada, dobrar os meus joelhos e pedir que Deus levantasse você, que Deus usasse a sua vida. E eu chorei muito com ela. Eu a abracei e disse: mamãe, a senhora está me ensinando as lições mais importantes da minha vida. A senhora está me ensinando que um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. A senhora está me ensinando que o importante não são os meus planos, meus sonhos de vida, mas o propósito de Deus para a minha vida. Então eu quero encerrar na contramão do meu tema. Eu vou dizer para você: desista de seus sonhos. Desista de seus sonhos, mas nunca abra mão do projeto, do plano de Deus para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Graças a Deus pelos seus profetas, para aqueles homens e mulheres que Deus tem levantado para trazer a sua palavra para nós. Eu queria convidar a igreja ao longo dessa semana também, que você dedicasse um tempo para você orar por este casal. Esse casal tem abençoado a vida de muitas pessoas. Eles são bênção para nós aqui, bênção na igreja brasileira. Eu até diria quase que uma raridade hoje em dia no Brasil. Então, ore por eles, é o que você pode fazer. Reverendo Hernandes e a Tinha são queridos demais e têm dedicado a sua vida para lá e para cá para pregar o Evangelho. É cansativo isso, é cansativo. E são horas de estudo, de preparação, de oração, de checar o coração, e que tem que enfrentar problemas como qualquer outros enfrentam, problemas com filhos, com netos, pessoais, relação de casal, situações financeiras, saúde, tantas outras coisas como todos nós aqui enfrentamos, mas resolveram consagrar a vida ao Senhor. Fica um desafio aqui para você. Você vai confiar nos planos de Deus para a sua vida? Eles confiaram e resolveram dedicar a vida inteira nos caminhos do Senhor. Por isso eu desafio você nessa manhã a ouvir essa última palavra desta mensagem. Desista dos seus sonhos, mas confie nos planos de Deus para a sua vida. Os sonhos de Deus são melhores do que os nossos, os caminhos dele são melhores do que o nosso. Amém? Eu vou querer orar por vocês, mas eu vou pedir para você vir aqui, por favor, você, Magda, por favor. Vem orar pela igreja hoje aqui, você. Eu sou pronto com ela, nunca combino nada. Queremos orar por vocês. Põe tua mão no peito, nós vamos orar. Obrigada, meu Senhor, por essa palavra tão poderosa nas nossas vidas, por esse alimento tão sólido, Senhor. Obrigado porque o Senhor, mais uma vez, foi bom para conosco, e o Senhor nos alimentou, e o Senhor derramou da tua graça. O Senhor se apresentou mais uma vez a nós. Muito obrigada, Senhor. Saímos daqui nessa manhã desafiados a entregar
os nossos corações, os nossos sonhos, os nossos anseios diante do Senhor, que é o autor das nossas vidas. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. E, Senhor, nós temos expectativas daquilo que o Senhor fará, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus incrível, e a Ti rendemos toda a honra, toda a glória, Senhor. Tudo que somos, tudo que temos é Teu, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Amém. Permita abençoá-los. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Bom domingo para você. Graça, paz, bênção. E eu convido você a abençoar, dar um abraço no irmão que está próximo de você, desejando a ele uma boa semana. A você que nos acompanhou pela internet, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Obrigado por estar conosco. Deus te abençoe.